Boa noite, senhores, senhoras. Tudo bem com vocês? Vânia, que chegou agora. Boa noite. Tudo bem, Vânia? Graças a Deus, né? Estou hoje desejando boa noite a todos vocês. Nós que vamos fazer uma live hoje diferente, porque nós hoje queremos homenagear o centenário de Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, o patrono da nossa casa espírita, aquele que deu nome à nossa casa. Tiago, boa noite. Boa noite, Laudeci, boa noite. Leila, boa noite, tudo bem? Então, e para que nós possamos iniciar a nossa pequena homenagem, que é uma homenagem singela, algo que a gente quer fazer porque nós tivemos um carinho, nós temos um carinho muito grande por Dr. Pedro, pelos integrantes da família, por essas pessoas que trazem uma simbologia muito forte para a nossa cidade, porque o nosso querido Dr. Pedro, ele veio para Itabaiana logo depois de se formar em medicina. Ele fez a opção de vir exercer o seu sacerdócio, a sua vocação, a sua missão aqui na nossa cidade, Itabaiana. Então, nada mais justo do que homenageá-lo no seu centenário, que ele faria ontem, teria feito ontem, dia 22 de julho, 100 anos, se encarnado estivesse entre nós ainda. Ele que também, como foi dito já várias vezes nas nossas lives aí anteriores, com Isa e Lenói, ele que optou, ou melhor, fez a opção sim, mas ele que foi procurado como o homem de bem da nossa cidade para ser aquele que iria trazer a doutrina espírita para Itabaiana. E ele trouxe. E nós tivemos a fundação da primeira casa, a primeira instituição espírita em Itabaiana, em 1978, pelas mãos, pela índole, pela reputação de homem de bem de Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Então, nós podemos dizer que ele realmente é o nosso patrono, o patrono da nossa casa. Também deu nome a várias outras instituições, a exemplo do hospital aqui de Itabaiana, o novo hospital, a exemplo da Irmandade Espírita lá de Frei Paulo, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho também, e outras instituições, assim como a nossa casa aqui em nossa cidade, nosso centro espírita, ali na travessa, Oliveira, que faz travessa com a rua Euclides Paz Mendonça, ali do lado, que segue pelo lado do auditório do Colégio Dom Bosco, aqui em nossa cidade. Quem tiver interesse em nos visitar, esperamos que a pandemia passe, que ela faça o que tem que fazer, trabalhe pelo que ela tem que trabalhar, para a nossa melhora, a melhora do planeta, a melhora da natureza e até dando esse impulso nesse processo transitório pelo qual o nosso planeta, a nossa casa vem passando ao longo do tempo. Tá? Então, eu vou fazer a leitura primeiro de uma página do Evangelho. Nós vamos fazer diferente, até porque Mary Cantora está questionando aqui. Professor, quando ele chegou em Itabaiana já era espírita? A gente pode dizer que não, viu, Mary? Porque, na verdade, ele já tinha tido algum contato, tal, mas não era espírita, assim, de carteirinha, não. Talvez até nem tivesse ainda a simpatia, mas ele foi procurado e ele, pelos idos de 77, 78, ele aceitou, ele entendeu, é o que nos parece, a importância daquela missão que lhe fora incumbida, assim como aos outros, mas tendo sido ele o timoneiro, aquele cujo nome daria, digamos assim, a credibilidade que a doutrina precisava para se inserir aqui na nossa cidade, numa época em que, infelizmente, ainda o espiritismo era tido como algo subversivo, uma religião do demônio, uma coisa que era de Satanás. Tá? Então, precisava de uma pessoa que tivesse essa credibilidade. E aí ele foi convocado, foi convidado pela equipe que veio de Aracaju,
se não me falha a memória, do Grupo Espírita Luz e Amor. Boa noite a todos que já chegaram aqui. Olha a Isa que está por aqui também. Não é? E eu vou fazer uma leitura, viu, do Evangelho aqui, enquanto vocês, se vocês fizerem alguma pergunta, eu vou só responder depois disso, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui no Evangelho nós abrimos no texto do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o texto é o argueiro e a trave no olho. Diz assim, olha a Isa respondendo aí para a nossa querida Mary. Diz assim, item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos do 3º ao 5º. Tá? E Kardec faz um comentário interessante que nós precisamos ouvir também. Diz assim, no item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar assim, que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão, pois, porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Esse texto aí é de Kardec, em comentário a essa máxima, a essa parábola do Cristo sobre o argueiro e a trave no olho. Nós vemos aí que é importante julgar, em não destacar o defeito, o erro, a falha do outro, até porque nós somos imperfeitos também e muitas vezes temos até muito mais defeitos do que o nosso irmão, para chegar até onde muitos já chegaram e que nós ainda estamos muito distantes. Lembrando do nosso querido Dr. Pedro, que chegou no patamar que durante a sua passagem, provavelmente, muitas pessoas sequer imaginariam, mas chegou, porque ele trilhou os passos da caridade. Foi o médico dos pobres, foi aquele que desempenhou a sua profissão, não como uma base para o sustento da sua família, mas como um sacerdócio, uma missão para levar ao pobre, ao necessitado, ao vulnerável da sociedade, a saúde, o acolhimento, o abraço, a caridade, enfim. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sua paz. Bem, nós já lemos o Evangelho, nós fizemos essa prece, direcionada, inclusive, para as qualidades do nosso querido Dr. Pedro. Então, nós vamos tentar trazer também para vocês algo que nós fizemos e creio que vocês já devem ter ouvido várias vezes aí. Eu não sei, não tenho tido tempo suficiente para acompanhar todas as lives, mas nós fizemos um poema a pedido da nossa querida irmã Helenói, que nos buscou por volta de quase meia-noite
se não me falha a memória, da segunda-feira, ou foi do domingo para a segunda, não me recordo bem, em que ela disse que iríamos fazer uma homenagem durante uma semana pelo centenário do Dr. Pedro. Eu nem sabia, gente, confesso, que ele faria aniversário no dia 22 de julho. Mas aí então ela pediu. E eu disse para ela, eu prometo que vou tentar. Não estou ainda com essas capacidades, mas aí eu pedi à espiritualidade alguma inspiração, para ver se saía alguma coisa, não para aquela noite, mas no dia seguinte. E no dia seguinte eu me aproximei do computador e resolvi deixar cair a ficha aos poucos. E então eu vi o nome da homenagem, que seria pelo centenário do Dr. Pedro Garcia Moreno. E eu peguei então, eu vou fazer um acróstico. Não tenho muita capacidade para isso, mas é um desafio, então eu resolvi fazê-lo. Então eu já estava sentado, na verdade, né? Não me sentei, já estava sentado, por tudo que vocês já sabem, né? É muito óbvio isso. E aí eu vi aqui o nome Centenário de Dr. Pedro, então eu resolvi fazer esse acróstico. O doutor estava em abreviatura DR, e aí eu apostei em colocar o nome por extenso, doutor. E o acróstico ficou assim: 100 anos do surgimento entre nós de Dr. Pedro. Neste dia o firmamento transformou rocha em cedro. Eis que o mestre carpinteiro nestas plagas confiou árduo plano ao guerreiro, revelando seu amor. Itabaiana anseia por ouvir o Consolador. Deposito em tua mão, eis o Espiritismo cristão. Do vero homem de bem, ouviu-se um sim varonil, uniu-se ao Cristo no além, trouxe o Espírito servil, operou curas também, reputação construiu. Parabéns pelo seu dia, esta data está marcada, e de seu nascimento surgia, reza a lenda encantada, o Pedro que o povo pedia. Esse é o poema. Não sei se ficou bonito, mas eu achei pessoalmente. Depois de uns 2 dias olhando, achei que ficou bonito. E eu percebi que não fui eu quem fez esse poema, eu apenas transcrevi, digitei, porque eu olhei assim, eu não tinha capacidade de fazer algo dessa natureza. Então, eu gostei do poema, achei que ficou bom, tá? Também só achei que ficou bom porque não fui eu quem fiz, né? Eu acho que eu só fiz a transcrição para o papel. Mas essa homenagem singela é para mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês o quanto ele, Dr. Pedro, foi importante para a nossa cidade durante o seu sacerdócio, desde o ano 49 até o ano de 1990. Né? Nós aí vamos trazer um tempo de quanto tempo? 49, 90, 31 anos. 41 anos, na verdade, não é isso? Não, 31. Durante esse tempo, Dr. Pedro ele fez um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. E ele foi, digamos assim, considerado por aqueles a quem ele atendeu, ele foi considerado quase um santo. Quase um santo. E essa sensação eu passei a ter de que não era só aqui que ele era assim considerado, venerado quase, mas também na espiritualidade. Eu imaginei que o Cristo diretamente conversou com ele e disse: você vai para lá, você vai fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho caritativo, você vai esquecer de si mesmo e vai trazer para aquela cidade a base, a semente da minha doutrina. A semente do meu amor, a semente da transformação, a semente da transformação íntima. Você vai ser de todas as religiões. Todos irão ter em você uma pessoa de bem, uma pessoa do povo. E você então terá como bagagem toda essa estrutura que nós daremos para você. Para que você então
possa receber a missão de trazer para Itabaiana a doutrina espírita. As pessoas de bem o procurarão. As pessoas importantes da cidade também. Elas não deixarão de buscá-lo por causa disso. Muito pelo contrário. Elas até temerão, ficarão escondidas, esconder-se-ão atrás das paredes antes de entrar na casa que você fundará. Mas, com o tempo, a doutrina fincará raízes e permanecerá em Itabaiana, para desse centro do estado se transformar numa ponte a ligar todos os cantos de Sergipe, através da doutrina espírita. E nós estamos aí, com 6 instituições espíritas na nossa cidade. 6. Algumas pessoas, mas 6, onde é que estão essas 6? E são 6, algumas mais simples, outras com mais pujança, tá? Mas somos 6 casas espíritas. E essa aqui, a nossa, nós resolvemos fazer essa homenagem a ele, porque diretamente ele já contou algumas vezes, ela se emociona sempre quando conta, algumas situações interessantes. Mas como eu tenho ouvido de tantas pessoas, eu busquei um texto, veio parar praticamente no meu colo. Há um grupo formado, criado no Facebook, um grupo temporário, que foi criado pelo meu amigo querido, que eu tenho uma afinidade muito grande, eu acho que ele nem sabe disso, mas eu tenho uma afinidade muito grande com o que ele escreve, com o seu pensamento, com as suas ideias, e eu o sigo, assim, de mansinho, quietinho, de longe, à distância das ondas da internet, e vou buscando aquilo que ele escreve. E ele formou esse grupo, é o querido José Almeida Bispo, o Almeida como uns dizem, o Bispo como outros, mas eu o chamo de amigo. E ele escreveu, ou ele criou esse grupo e eu recebi o convite. Aceitei o convite e lá estou. E quando eu dou por menos, eu encontro um texto. Um texto que foi, na verdade, linkado para lá. E foi agora. Então eu vou ler o texto para vocês, que eu achei fantástico o texto. Quem já viu o texto vai identificar logo, porque o grupo está lá e ele está no grupo, o texto. E ele foi publicado, ele não é uma coisa assim, que tenha, digamos assim, direitos autorais, mas no final eu vou dizer de quem é o texto, mas vocês vão identificar. Ele diz assim, olha, eu vou esconder algumas coisas do texto, que é para que vocês não identifiquem de cara, só com o passar da leitura. Ele diz assim, olha, desde a mais tenra idade, ouvia com muita frequência as pessoas lá no Cajueiro pronunciarem o nome do médico da cidade, como se fosse uma ladainha. Doutor Pedro me receitou, Doutor Pedro me deu amostra de grátis, Doutor Pedro me disse para modo de fazer enxame ou exame de chapa. Doutor Pedro disse que meu causo é de operação. No Serigi, o antigo Serigi, só se vender a cabra e as borregas. Na minha casa era comum ouvir isso, pois minha mãe sempre atuou na região inteira. Era comum ouvir isso. Como assistente social, ela trazia os doentes para o Dr. Pedro, para o CESP, para as farmácias de Binta, de Oliveirinha ou de Tennyson. Nos casos mais específicos, diretamente para Aracaju, para internação ou até para fazer cirurgias. A minha avó materna, ela vinha frequentemente consultar o Dr. Pedro, pois sofria de doença do ar, epilepsia. E ele lhe passava umas pilas especiais, que era tiro e queda. Tiro e queda, ficava sampsica. Eu era muito menino, na roça, com boa saúde, e nunca tive o privilégio de visitar o consultório do médico, que muito mais do que o seu comprovado saber medicinal, ele tinha uma força incomensurável que influenciava a brava gente agresteira, pois ele era um doutor dos nossos, que falava a língua do povo brejeiro, sem pestanejar. Tá mijando certinho? Cagando normal? E como é que tá a barriga? Como é que tá a dor na barriga? Arreia as calças aí e fique que nem nasceu. Aguenta trabalhar? Sem tremer nas pernas? Vai ver outra lua, não se incomode. Era assim que ele falava, doutor Pedro. Quando vinha à feira com minha mãe ou com meu pai,
Por vezes passávamos em frente à casa, consultório do bonachão, e havia um amontoado de gente ali. Eu era muito pequeno e perguntei a meu pai: é enterro, é? Ao que ele respondia: ainda não. Mas se brincar, muitos aí nem escapam. E se doutor Pedro não der jeito, nego velho vai ter trabalho por desgraça nesses dias. Eu só via quantidade de gente assim, sabe na onde? Na feira, nos leilões de gente mais ou menos, na procissão de Santo Antônio ou nos enterros que rumavam ao cemitério do Rumo. Com a instalação do embrião, do Nunes Peixoto, o mercadinho, na esquina ali da Ivo de Carvalho, com a Quintinho de Lacerda, eu vinha trazer um bilhete, amando de minha mãe, para Josias, e falar com o doutor Pedro a fim de dar nova receita para as pilas de minha avó. Eu ouvia algumas vezes de longe, mas nunca tive a satisfação de cumprimentá-lo pessoalmente. Ele falava bem alto e, quando sorria, abalava os telhados da região. Certa feita, o galo da torre da matriz se assustou tanto e levantou voo. Quando ele esboçou o sorriso, foi. Só voltou depois de 2 invernos. Quando Josias falava com ele, ele de imediato gritava: tabaréu amarelo, de novo aqui? Era doutor Pedro. Era uma pessoa médica e não apenas um médico normal. Durão, frio, insensível, como alguns que tem por aí. Sua humanidade se antecipava, e antes de as pessoas se sentirem num consultório, eram acolhidas por um anjo bom, em forma de gente. A palavra humanismo, ou humanidade, encontrou ninho nas atitudes de um homem que soube exercer com garboso zelo sua profissão sem qualquer pompa. Era acessível, desprovido de qualquer vaidade que o afastasse, inclusive, das pessoas. Não, ele não tinha. Era humano, na mais estrita acepção do termo. Doutor Pedro era lembrado por quem com ele conviveu, por quem soube e foi seu paciente, e por todas as gerações que se sucederam, pois ele deixou um rastro de muita luz, uma luz muito grande. Sua fama de generosidade, de caridade, de disponibilidade ilumina a vida desta cidade, que teve a feliz ventura de o acolher e de o tornar um brilho, um filho, uma maravilha. As ações dele, do Dr. Pedro, enquanto profissional de saúde, se tornaram patrimônio imaterial dos ceboleiros, não por decreto oficial, mas pela ternura com que as pessoas ainda hoje demonstram quando ouvem o nome dele, Dr. Pedro. São lições de vida, de simplicidade, de caridade fraterna que fazem a diferença. Mais do que o nome da praça, mais do que o nome de casas de saúde, Dr. Pedro tem o nome impresso, sabe na onde? Nas veias do povo desta serrana bela, desta Itabaiana. Povo a quem ele se doou imensamente, a ponto de se esvair servindo, cuidando, sem presença, ou melhor, fazendo presença edificante. Fico a imaginar se nestes tempos de pandemia, agora, se ele estivesse atuando entre nós, como seria? Não dormiria, nem se alimentaria, enquanto não houvesse se doado a todos, independentemente de partido, de religião, de condição social, pois ele era um autêntico servidor do povo, sob a forma e a função de médico. Quantas lições, quantas maravilhas espalhadas no ar, como um vírus bom que deve contagiar todos os itabaianenses. Onde houver alguém espalhando o bem, o espírito do Dr. Pedro está presente. Portanto, ao ensejo do seu centenário, fica um convite especial. Vamos tentar, nós todos, ser mais humanos, mais prestativos, mais generosos, para, quem sabe, assim agindo, imitá-lo. Nem que seja em proporção mínima, o que já teria ou seria de grande valia para o bem de todos nós.
quanto mais humanos, mais divinos nos tornamos. Essa é a imagem que eu recebi, diz aqui o autor, pelo que eu ouvi dizer deste grande sacerdote da medicina, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Sabe quem escreveu esse texto? Eu dou um pirulito de tamarindo para quem descobrir quem foi que fez esse texto maravilhoso. Ele foi publicado, esse texto, não sei se foi no site, é o site da Itabaiana FM. Ele é um colunista desse site, né, dessa página, desse portal da FM Itabaiana, FM 93 FM. E ele escreveu esse texto assim, espontaneamente, não foi encomendado nada, mas ele resolveu, porque estava esse alvoroço todo na nossa cidade, falando-se sobre o Dr. Pedro. E o que é que eu tenho para dizer sobre o Dr. Pedro? Eu, pessoalmente. Dr. Pedro, ele é um homem, ele foi um homem, hoje é espírito apenas e tão somente, que eu bancário, eu trabalhando lá aqui na agência de Itabaiana, nesse caso, quando eu estava com ele há mais de 30 anos atrás, eu novato de banco, tinha poucos anos de banco. Olha, nós viu aí. Acertou, ele vai ganhar um pirulito de tamarindo, você viu? Foi Jerônimo Peixoto quem escreveu esse texto. E ele chegava lá no banco, eu trabalhava na parte de cima, na sobreloja, né, como diz o primeiro piso, né, o piso de cima. E ele chegava lá na agência e quando ele chegava na agência, ele já era notado. Quem estivesse em qualquer lugar já notava. Porque a marca registrada dele era aquela gargalhada fenomenal, como Illinois costuma dizer, tonitroante. Uma palavra bonita, né, Illinois? Tonitroante. Mas era uma gargalhada que ele fazia naturalmente, não era uma coisa forçada. Eu não sei se ele já trouxe do mundo espiritual essa gargalhada, mas ela anunciava a sua chegada. Sim, chegava. Mostrava-se e ele agradava a todos. Ninguém ficava alheio à presença dele. Ninguém. Ele já chegava e já anunciava. Todo mundo sabia que era ele. Mas aquilo que me deu, e eu não gosto de dizer assim, mas eu tenho que dizer, porque eu acabei de ler aqui que o orgulho é o grande obstáculo do nosso progresso. Mas é um orgulho que eu sinto, não consigo evitar dizer, que estive trabalhando com ele na casa espírita, onde eu nasci espírita, lá no centro, conhecido como Centro de Dr. Pedro, lá o Grupo Espírita Amor e Luz, ali na rua José Oswaldo Tavares. Ele presidia a mesa mediúnica, presidia também os trabalhos doutrinários de doutrinária pública. Ele ficava ali sentado e passava as instruções, quem ia fazer a leitura do Evangelho, quem fazia a prece, e ao lado dele estava praticamente sempre José Valmont de Oliveira, mas ele estava lá. A sua figura era imponente, causava logo um impacto quando a gente chegava. Quem é aquele homem? Eu não sabia, não tinha conhecimento. Se falava em casa, minha mãe sempre falava dele e tal, mas eu não o conhecia. Mas quando eu via ele lá no centro, esse homem deve ter um impacto muito grande. Depois eu fiquei sabendo que era Dr. Pedro. E aí aquele frio na barriga, ele começa a existir. Veja que não é a pessoa, não era a pessoa dele, mas o nome dele. Quando eu fiquei sabendo que o nome daquele homem era Dr. Pedro, alguma coisa mexeu assim por dentro daquele frio. E quando eu fui convidado, um ano depois aproximadamente de que eu estava lá frequentando a casa e fazendo parte de alguns estudos, fui convidado a estar na mesa mediúnica. Eu acredito que um pouco precocemente, eu diria, mas fui. E lá estava ele também presidindo a mediúnica. E nós sentíamos uma segurança muito grande com a presença dele, porque causava assim um impacto, uma presença, era uma harmonia, uma energia que pairava no ar com a presença dele ali. E nós tínhamos esse quase que um devotamento assim pela presença dele, pela figura dele. Tá? E quando nós começamos a ouvir as histórias, quando nós começamos a ir à casa dele, eu fui algumas vezes à casa dele ali,
E quando ele estava adoentado também, a gente ia. Fazia evangelho lá, ele não se lembra, nem citou meu nome, né, quando ele também ia fazer evangelho lá, mas eu ia também fazer. Né? E daquela turma, resta-nos assim a lembrança de João Batista, que está no mundo espiritual, e Carminha, que também está no mundo espiritual, não é? De Valmont, que também está no mundo espiritual. Lembra-nos também a presença de Ivandete Vieira, que faz parte hoje do Mensageiros da Caridade. Depois a gente lembra de Tomás de Aquino, nosso querido Tomás, aquele outro bonachão também. Não é? Então, são pessoas que nos dão assim uma lembrança muito boa do que foi, para mim, o Espiritismo em Itabaiana nascente. Eu diria que era nascente, porque em 1988, 89, quando eu cheguei a casa, tem 31 anos, né, quando cheguei assim, para ficar, porque eu já tinha visitado antes a casa, quando a casa era uma casinha pequena, né, assim, que tinha uma luz vermelha, era uma casa diferente, pequenininha, e que o que separava o auditório da casa ou da sala de passes, na verdade não era uma sala de passes, era uma sala que dava sequência, né, porque o que separava era uma cortina. Enquanto estávamos na doutrinária pública, ali a mesa lá, era o auditório. Depois a cortina à frente da mesa, ela se fechava e aquela parte onde ficava a mesa, né, a mesa de trabalho, se transformava na sala mediúnica e se fechava. Tá? Então eu ia nessa época lá, mas era só visitante, só ficava assistindo. Depois eu voltei e fiquei em raízes na doutrina espírita em 88, 89. Então, foi um impacto muito grande para mim, porque eu considerei ali, né, porque a casa espírita, ela, apesar de ser uma casa espírita, ela carecia ainda de uma estrutura de trabalho, né, de um trabalho mais voltado para o estudo, e nós começamos a estudar lá na casa espírita. Tá? Mas o Dr. Pedro ele trouxe para nós esse impacto, porque uma vez que ele era um cidadão de bem, um homem de bem, uma pessoa com impacto social muito grande, uma pessoa que tem um impacto também na política, no esporte, uma pessoa que tem um impacto em todos os segmentos sociais, ele entrava, ele saía, ele tinha toda essa participação e todos o respeitavam, todos tinham nele uma pessoa, uma figura importante. Não era por falsidade, por puxa-saquismo, não. Era porque era natural das pessoas curvarem-se, não fisicamente, mas moral e espiritualmente àquela pessoa, àquela figura. Porque ele impunha isso pela sua presença. Ou seja, depois eu fiquei sabendo que isso se chamava autoridade moral. Olha que coisa linda. A autoridade moral era aquilo que tinha Dr. Pedro. Por isso ele era respeitado. E as pessoas o amavam, as pessoas sabiam que podiam confiar nele e o procuravam sem medo. Né? Então eu vi muitos causos que eu não vou repetir para vocês, porque muitos já foram contados, vocês já ouviram. E a minha homenagem era essa, era fazer essa leitura desse texto de Jerônimo Peixoto, que o escreveu de forma maravilhosa. E eu disse, poxa, isso é um depoimento maravilhoso, fantástico. E ele escreveu do que ele ouviu falar. Veja, porque ele não teve o contato, ele era novo, ele é mais novo do que eu, o Jerônimo, ele não teve esse contato mais próximo dele, com o Dr. Pedro, para saber das histórias, a não ser assim, dessa forma. Mas ele traçou essa imagem, traçou esse perfil, fez uma microbiografia do homem de bem, do cidadão moral, da pessoa impoluta, da pessoa idônea, da pessoa que tem todo um caráter preservado como um verdadeiro homem de bem, o qual devemos lembrar sempre com esse carinho, com essa emoção, com esse prazer, com essa honra de ter tido ele aqui em nossa cidade, de ter sido contemporâneo, no meu caso, por pouco tempo, é verdade, mas contemporâneo desse grande homem. E nós sempre diz o tempo todo que existem por aí outras pessoas que a gente tem um carinho, os espíritos que já estão na espiritualidade, que a gente tem muito carinho pela presença também, pela elevação espiritual que eles possuem, inclusive
É exemplo de Eurípides Bassanufo, é exemplo de Chico Xavier, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, outros irmãos que Viana de Carvalho, esses outros irmãos que já estão na pátria dos imortais, e também os de cá, encarnados ainda, né, Divaldo Pereira Franco, né, e outros, né, Haroldo Dutra, Alessandro Klins, pessoas que têm, Raul Teixeira, um impacto muito grande, uma presença energética muito grande. Mas nós tínhamos encarnado e temos desencarnado Dr. Pedro. Não que ele seja um ídolo, não. Até porque nós, da doutrina espírita, sabemos que não se deve idolatrar ninguém, nada. Nada, absolutamente nada, nada. Mas a gente tem esse carinho, essa honra, essa emoção de falar sobre esse homem que trouxe para nós, para a cidade, essa referência, esse respaldo, essa capacidade, de mostrar que é possível sim. Ele mostrou com toda a simplicidade, mesmo com uma profissão que, especialmente naquela época, ainda hoje é, mas especialmente naquela época, era uma profissão extremamente destacada. O médico era uma autoridade na cidade, não é? Ficaria rico se quisesse. Se quisesse, ele ficaria rico. Seria um homem rico. Mas ele não. Ele preferiu dedicar o seu trabalho à população mais pobre, à população que precisava. Então é importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Esse homem disse que, sim, é possível fazer caridade. É possível amar. É possível fazer algo desinteressadamente pelo povo, pelas pessoas. Ele fez. Se ele fez, todos nós somos capazes de fazer. Basta que nós queiramos. Centenário desse homem, do nascimento desse homem. Viveu pouco entre nós, pouco. Viveu 80, né? Não, 90, 70 anos, né? 70 anos. Ele, não sei se ele ia fazer ainda, eu já tinha feito. 70 anos. De 1920 a 1990. 5 de novembro. Ou 5 de novembro, não. Janeiro. Lembro não. Mas ele desencarna cedo. Pouco tempo ficou entre nós. Mas o suficiente para mostrar para todos nós que sim, é possível. É possível ser bom sem perder a sua própria essência. Por quê? Porque ele era um bonachão, ele ria, ele tirava onda, tá? Ele xingava, tá certo? Ele tinha tantos outros defeitos que qualquer uma pessoa tem. Mas o que conta para Deus, punham isso na sua cabeça, gente. O que conta para Deus não são os defeitos, não, são as qualidades. O que conta para Deus é o que você faz desinteressadamente pelo próximo. Isso é o que conta. E ele fez. Ele fez. O que conta para Deus é o que está ali, naquela passagem que o Cristo narra, daquela separação, né, das ovelhas, ovelha para cá, ovelha para lá. E ele dirá a uns, né, passem para o lado direito, vós, que... Aí ele vai dizer que me visitou quando eu estava doente, me deu comida quando eu estava com fome, água quando eu estava com sede, foi me visitar quando eu estava preso, né, me deu roupa quando eu estava nu. Ou seja, fazer o bem. Esse é o lado. Estamos vivendo isso, gente. Essa separação nesse momento. Separação do joio e o trigo. O trigo foi plantado, o joio se aproveitou e se instalou ali para atrapalhar. É hora de fazer a separação. Tirar aqueles que estão prejudicando a plantação e deixar que ela floresça bem para dar frutos. E dará frutos a 100, a 60 ou a 30 por um. Vai depender de cada um de nós. Que façamos como fez Dr. Pedro, fazendo a nossa parte desinteressadamente. Ele é uma referência para todos nós. Não pelo nome em si, mas pelo trabalho que ele realizou. Um nome é apenas um nome. Seria mais um Pedro, seria mais um médico. Mas não. Ele se tornou Dr. Pedro, médico da pobreza, o homem de bem. Centenário
homenageado merecidamente. Iniciativa primeira da Academia Itabaianense de Letras, na pessoa de José Almeida Bispo. Que Deus abençoe Almeida, Bispo, que Deus abençoe meu amigo. Que Deus abençoe a família de Dr. Pedro, uma família imensa. Uma delas, uma filha dele, foi colega minha no Colégio Estadual Murilo Braga. Lígia, ela nem se lembra de mim. Eu sempre fui uma pequena pessoa no meio das pessoas grandes, então talvez ela não se lembre, mas ela foi colega minha lá do Colégio Murilo Braga, Colégio Estadual Murilo Braga. Tive a honra, nem sabia, tá certo que ela era filha dele, mas eu depois fiquei sabendo e mais ainda fiquei achando bom que pelo menos um contato mais próximo tive com um ente da sua família. Depois, logicamente, quando a gente trabalha numa instituição, a gente acaba tendo pessoas que se aproximam mais da gente. Não é? Então, os outros filhos dele se aproximaram também. Exemplo de Canuto, de Jebinha, de Pedão, Ângelo, que trabalhava lá comigo no banco, Ângelo Augusto, também está desencarnado. E depois Guida, né, que é a esposa de Eduardo lá, que dirigem a Irmandade Espírita Pedro Garcia Moreno lá em Frei Paulo. Mas são pessoas que são boas, são pessoas que receberam dele a parte interessante, que é a parte do bonachão. Alguma coisa fica, não é? E ele trouxe isso para nós e nós agradecemos muito. Homenagem para ele, sim. Homenagem para esse espírito de luz, hoje espírito de luz. Homenagem para esse grande homem, quando encarnado esteve, a esse espírito que agora nos protege, nos ajuda. Podem chamar por Dr. Pedro, porque ele faz parte da equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, por incrível que pareça, viu, gente? Então, pode pedir, porque ele está aí para isso. Ele nos ama a todos. Não sabia disso quando encarnado estava, mas amava. E agora ele sente ainda com mais firmeza esse amor desinteressado por todos nós. Então, nós queremos agradecer a vocês que ficaram até aqui, nesse momento. Queria passar isso para vocês, fazer essa leitura desse texto fantástico de Jerônimo Peixoto, parabenizá-lo, inclusive, aqui publicamente pelo texto. Depois eu vou fazer uma ligação para ele para homenageá-lo também, para parabenizá-lo, inclusive, pelo texto. Mas que foi maravilhoso, e vou dizer ele que serviu de base. E, aliás, foi ele o texto que usei para fazer essa live, essa conversa com vocês. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, muita paz. E eu quero lembrar de uma parte fantástica aqui que ficou no finalzinho, que eu achei maravilhoso. Ele dizer aqui que, assim, no penúltimo parágrafo, eu vou encerrar dizendo que eu fiquei também a imaginar. Ele disse assim, olha, fico a imaginar, e eu também, se nesses tempos difíceis de pandemia, se ele estivesse atuando entre nós, fisicamente falando, porque espiritualmente ele está, se estivesse fisicamente atuando entre nós, como seria? Aí ele vai acrescentar, não dormiria. Olha a certeza, não dormiria. Nem se alimentaria, enquanto não houvesse se doado a todos. Aí eu me lembrei de Eurípides Barçanufo, que na pandemia da influenza, a gripe espanhola, em 1918, ele fez isso. Ele mesmo doente, já contagiado, ele continuava com febre, ajudando os outros, medicando, dando apoio a todos eles. Fiz essa analogia com o Dr. Pedro. Ele não dormiria, nem se alimentaria, enquanto não houvesse se doado a todos. E eu acrescentaria, mesmo que desencarnasse ali no meio. Porque ele era assim. Independentemente de partido, ele ajudaria. Independentemente de religião. De condição social, principalmente. Pois ele era um autêntico servidor do povo. Autêntico servidor do povo. Sob a forma e a função de médico. Era isso, Dr. Pedro. Quantas lições, quantas maravilhas espalhadas no ar. Como um vírus. Um vírus bom, Dr. Pedro, entre nós. Que deve contagiar, assim espero,
todos nós itabaianenses. E onde houver alguém espalhando o bem, lembre-se, cada um de vocês aí, onde houver alguém espalhando o bem, o espírito dele, Dr. Pedro, se faz presente. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz para cada um de vocês. Vou fazer aquela prece que o Cristo nos ensinou através dos discípulos que pediram. Assim, homenageando os médicos, os profissionais da saúde, esses irmãos que dedicam o seu tempo para tratar os contagiados pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, o coronavírus, o novo coronavírus, que causa a Covid-19. Lembremos de dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Deus abençoe, Dr. Pedro. Muita paz onde você estiver e cuida de nós. Nós ainda precisamos. Deus abençoe todos vocês. Muita paz.